Olá, você está pronto para aprender mais sobre C Sharp? Hoje vamos aprender sobre polimorfismo, uma palavra que se origina do grego, poly e morphos, poly de muitas, morphos, formas, muitas formas. Isso é o significado do conceito de polimorfismo. Vamos lá? Bom, galera, eu vou dar uma explanada sobre polimorfismo e sobre classes abstratas. Uma coisa bem simples. Se vocês quiserem aprender mais sobre o conceito, eu recomendo que vocês façam uma busca no Google ou em qualquer site de busca e leiam sobre o que trata esse conceito. Eu vou mostrar aqui na linguagem como implementar isso de uma forma simples que vocês possam entender. Vamos lá? Bom, galera, vamos lá aqui, ó. Vamos então abrir um novo projeto. Abram um novo projeto e escolham o projeto Windows Windows Application, que é o Windows Application. Tá? Então é o seguinte, o que nós vamos fazer para aprender como funciona o polimorfismo? Nós vamos aprender a trabalhar com a classe abstrata, com a implementação de classes também, e com o polimorfismo, como eu citei anteriormente. O que nós vamos fazer para aprender a trabalhar com isso? Nós vamos criar uma campainha, tá? Vamos criar uma classe campainha. Essas campainhas elas vão ter sons diferentes, então a gente vai criar uma classe base, uma classe abstrata chamada campainha, que ela simplesmente vai ter a função de soar. E nas classes que nós vamos implementar, as classes concretas, nós vamos implementar a musiquinha, a música no caso, e ela que vai ter a diferença entre uma classe e outra. Então olhem bem. Vejam bem esse texto que eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui eu copiei, tá? Vocês prestem atenção nesse texto que nós vamos inserir aqui, que é os métodos que fazem o bip. Para dar um bip no computador, tá? Então, ó, esse método usem ali, ó. Escrevam ele ali nesse ponto, tá? Vejam bem, venham aqui no código do formulário, tá? No formulário 1, vocês colocam esse código aqui. Agora, essas duas linhas aqui, nós vamos tirar elas daqui. Essas duas linhas aqui, tá? Não se preocupem com isso aqui. Isso aqui é apenas os métodos que fazem dar o bip no computador. Eu não vou explicar o que faz isso agora, mas deixem isso aqui. Então vamos implementar a nossa classe abstrata. Campainha. Nós vamos colocar aqui então public abstract class campainha. Aqui eu declarei a minha classe campainha do modo abstrato. Abstrato significa o quê? Que ela não pode ser instanciada, tá? É uma classe que ela pode possuir métodos, pode possuir propriedades, mas ela não pode ser instanciada. Você obrigatoriamente tem que criar uma classe concreta que abstraia essa classe. Então, o seguinte, nós vamos criar um método public abstract void música. Esse vai ser o nosso método. Esse é um método abstrato. Ele vai ser chamado na classe, mas ele não tem a implementação, tá? Então nós vamos implementar ele nas classes derivadas. Também entra um pouco disso aqui na herança, tá? Mas isso a gente vai entender futuramente. Apenas entendam o que eu estou fazendo aqui agora. E nós vamos criar uma classe public void soar.
Esse método é o que faz a campainha soar. O que que a gente tem que chamar aqui? Música. Ó, eu vou chamar o método música aqui. Então esse método está implementado, está funcional, tá? E ele chama, quando eu executo ele, ele vai chamar esse método aqui. Porém ele não vai estar implementado. Nós vamos implementar nas classes base, aqui na classe base não, a classe concreta. Ó, agora, como é que eu crio uma classe concreta? Eu venho aqui e vou declarar agora a minha classe campainha 1, que vai ser um modelo de campainha. Então, por exemplo, aqui, ó, public class campainha 1. Ela é implementada da classe base campainha. E na minha classe concreta aqui, eu tenho que implementar aquele método música lá em cima, tá? Eu tenho que implementar ele. Então nós vamos implementar aqui, ó, public override. Override significa o quê? Que eu vou substituir o método da classe base. Significa o quê? Que ele tem que executar como se fosse aquele método. Ele vai implementar aquele método. Então, quando eu chamar ele aqui na minha classe, ele vai executar sobre o método da classe base. Porém, eu ainda posso utilizar o código que porventura exista na classe base. Mas esqueçam isso nesse momento, tá? Essa é a forma de declaração. Public override void música. Ó, aí ele cria esse texto que nós vamos apagar. Com isso, eu tenho que implementar aqui agora a minha música. Como é que eu faço? Bip. Aqui a frequência, nós vamos colocar uma frequência de 500 e o tempo de 200 milissegundos. Aí nós vamos fazer uma musiquinha aqui. Ó, coloco 1000 aqui e 1000 aqui. Esse aqui eu boto 300. Ó, esses vão emitir 4 bips, tá? Então a minha classe concreta aqui, ó, ela já está implementada. É só isso que eu preciso fazer. Eu implementei esse método aqui em cima, tá? Então teoricamente essa classe ela possui esse método e esse método aqui, tá? Por quê? Porque como eu originei da campainha aqui, ó, eu herdo todos aqueles métodos que tiverem públicos lá em cima. Isso é herança, tá? É como se essa classe campainha aqui fosse o pai e essa classe aqui fosse a filha. Ela herda do pai aquelas características. E nós vamos copiar isso aqui, ó, vamos copiar e vamos criar uma nova classe. A nova classe chamada campainha 2. Eu vou renomear aqui, ó, campainha 2. O método vai estar declarado e nós vamos criar uma nova música aqui, ó. Ela vai tocar diferente. Então aqui eu começo com 1000. Coloco aqui 300. Aqui eu coloco 500. Aqui eu vou colocar 700. E aqui nós vamos colocar 1200. Com 500 aqui. Então agora tem as duas classes implementadas. Duas classes concretas. Duas classes que elas podem ser instanciadas, certo? Ó, a minha classe base abstrata, uma das minhas classes concretas e aqui a outra classe concreta, campainha 1, campainha 2, tá certo? Agora, o que nós vamos fazer para implementá-las? Vamos vir aqui no form, vamos criar dois botões, os dois botões que vão chamar a campainha 1 e a campainha 2. Para ficar mais bonitinho, vamos colocar aqui no texto, ó.
soar camp1. E aqui soar camp2. Aí eu venho aqui, ó, soar. Agora eu faço o que? Eu implemento uma daquelas classes lá de cima. Que no caso vou implementar, vou instanciar a campainha 1. Vou instanciar. Eu venho então aqui e coloco o que? Olhem bem o que eu vou fazer. Eu vou utilizar a minha classe base lá, campainha. Eu poderia chamar aqui campainha 1, campainha 2, mas eu vou utilizar a base. Aí eu coloco aqui camp1. Na instância vamos colocar ela de, ó, camp1 igual a new campainha 1. Certo? Ó, como a minha classe base ela tem ela vai originar para essas duas, eu posso utilizar tanto ela aqui como campainha, como eu poderia utilizar isso aqui. Tanto faz. Não vai fazer diferença. Posso colocar a campainha 1. E aqui o que eu faço? camp1.soar. Eu vou mandar ela soar. Eu vou chamar o método soar. Então o que ele faz? Aqui ele instancia a classe campainha 1. E eu declarei essa propriedade aqui sendo do tipo campainha. Sendo da classe campainha. Ele funciona da mesma forma. Aqui eu mando chamar o que? O método soar. Onde é que está o método soar? Tem o método soar aqui? Não. Ele vai estar aqui na classe base aqui em cima. Por que eu consigo acessar? Porque eu originei dessa classe. Eu herdei esse método aqui. Isso aqui é herança. Tá? Eu herdei esse método aqui nessas classes. Então, quando eu chamo soar, ele vem aqui executar o soar, que vem chamar a música. Ele vem executar a música aqui em cima. Tem a música implementada? Não. Daí ele vai na classe dele e executa o método música aqui. Agora nós vamos fazer isso para o botão 2 também. Aqui, ó, vamos copiar também. Não vamos. Bom, parou minha gravação de áudio. Eu vou continuar daqui. Não sei se ele pegou. Então aqui, ó, eu implementei o botão 2 com os mesmos métodos aqui do botão 1. Tá? Só renomeei e tudo mais. E vamos rodar, ver se deu certo. Aperto o soar campainha 1. Escutaram? E o soar campainha 2. Viram que a música mudou. Entenderam, pessoal? Foi simples, né? Isso aqui vocês entenderam, tiveram uma explanação sobre classe abstrata, sobre polimorfismo e sobre herança. Fiquem atentos que nas próximas aulas a gente vai se aprofundar muito mais sobre isso. Tá certo, galera? Fui! E essa foi mais uma aula de C#. Conto com a sua colaboração para o canal. Compartilhe esse vídeo e garanta o seu joinha. Até mais.